Ângela, irmãos, abram vossas Bíblias. Por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, não a mim, a palavra de Deus. Abra a vossa Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 133. Eu queria compartilhar com os irmãos. Já falamos alguma vez esse salmo, mas vamos de uma forma diferente. Vamos se aprofundar um pouquinho mais na questão desse salmo didático, que Deus quer nos ensinar algo profundo e que precisamos viver esse salmo com intensidade. A excelência do amor fraternal. Versículo 1, eu leio o primeiro, a igreja o segundo, nós encerramos no 3, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai de todo amor e bondade, o Senhor já tem falado conosco através dos louvores, das saudações, mas eu te peço, ó Pai, nessa noite que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para essa palavra, que possamos viver intensamente, Deus, as verdades benditas contidas nesse tão pequeno salmo, mas que nos ensina tantas verdades. Nos ajuda nessa noite. Eis aí o teu povo, a tua igreja, ela não é minha, é tua. E pela tua bondade e misericórdia, Senhor, nos usa para que a igreja compreenda, entenda a graça e o amor, que é perfeito, um amor voluntário, um amor de doação, um amor que nos constrange, nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. A irmã missionária Elisângela nos trouxe um louvor 422 da harpa cristã, dizendo que no céu não entra pecado, fadiga, nem angústia, nem dor. Alguns dias, acho que alguns também já assistiram um vídeo de um cantor popular, por nome, vou falar o nome dele. Um cantor popular, não vou citar nome, dizendo que ele não queria ir para o céu, porque ele foi a alguns cultos e achou aquilo tudo muito chato, tudo monótono. O céu não é escape de quem vai para o inferno. O céu é lugar de quem nasceu de novo. Se você colocar uma pessoa que não nasceu de novo num culto, ele vai achar chato. Mas uma pessoa que nasceu de novo, ela quer estar no culto, ela gosta de cultuar, ela quer adorar, ela quer sacrificar, ela quer ouvir instrução, sentir a presença de Deus. O céu não é escape para quem escapou do inferno. Opa, escapei do inferno, caí no céu. Não. A beleza do céu não está nas suas ruas de ouro. A beleza do céu está na presença de Jesus. A beleza do céu está na presença de Jesus, o Filho de Deus. Porque se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para o céu. Eu quero ir aonde Ele está. Porque eu sei aonde Jesus está. É lindo, é maravilhoso, é confortante, é seguro. O céu não é para quem não nasceu. O céu é para aqueles que nasceram de novo.
O culto é lugar para aqueles que nasceram de novo. Porque se uma pessoa que não nasceu de novo, ela vai achar o culto chato, Evaristo, sem graça. Mas só aqueles que nasceram de novo, cadê você? Você está aí? É que entende o que é estar num culto, o que é cultuar, o que é adorar. O Senhor me colocou ao meu coração esse salmo, o Salmo de Davi. O título dele diz: a excelência do amor fraternal. O que é uma coisa excelente? É algo superior. É algo com teor muito elevado, perfeito. A excelência é o mais alto grau da bondade, do amor. A excelência é uma posição ocupada por pessoas de nível nobre, de espírito nobre, de nobreza. Excelência é o tratamento de pessoas em camadas mais altas, mais elevadas. E o amor fraternal? O que é? O amor fraternal é um sentimento profundo de afeto, de lealdade, de cuidado e de respeito, buscando o bem-estar um dos outros, sem segundas intenções. Não buscar um relacionamento com alguém porque aquela pessoa pode me proporcionar algo, não. Eu falei aqui na quinta-feira que o maior medidor de caráter é aquilo que eu ofereço a alguém que não tem nada para me oferecer. O amor fraternal é isso. É um amor ativo. É um amor que não é passivo, ele é ativo. É um amor de respeito, um amor de solidariedade. E Davi, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele frisa a importância do povo de Deus, não só em andar, mas viver em comunhão, em união. Um povo que foi chamado, separado para ser representante de Deus. Nesta terra ele precisa andar junto, com o mesmo propósito, e glorificar a Deus em tudo que a gente faz, ou na igreja ou fora da igreja. A intenção é glorificar a Deus. É para isso que Ele nos chama, nos separa, nos habilita para andarmos nesse amor fraternal, andarmos em excelência de amor. Nós lemos na palavra oficial que Jesus, Ele diz que Ele espera de nós, na oração pelos discípulos, Ele espera de nós uma unidade perfeita. Uma unidade que não tem vaidade, não tem rancor, não tem birra. Porque o amor fraternal não tem lugar para crente birrento. O amor fraternal não tem lugar para crente que se acha a última bolacha do pacote. Ai, se eu não fizer, não acontece. Se eu não pregar, não acontece. Se eu não ensinar, não acontece nada. Se eu não louvar, o céu não vai abrir. Ei, o amor fraternal é um amor por excelência. E
Davi, cheio do Espírito Santo, ele começa a tratar isso. A importância de vivermos em comunhão, de vivermos um amor por excelência. É o crescimento saudável do povo de Deus. O crescimento saudável do povo de Deus e da igreja só cresce pela excelência de um amor fraternal, de um amor por excelência. Porque o próprio Deus, Ele derrama esse amor em nossos corações, para que haja respeito, haja lealdade, haja comunhão, haja socorro entre nós. Somente o amor fraternal lhe proporciona isso. O amor com excelência. Deus, Ele não pode operar aonde há desunião, falta de equilíbrio, falta de amadurecimento espiritual e falta de compromisso. Deus espera ver na sua igreja, esse novo Israel, essa nova formatação, um amor excelente, um amor fraternal, um amor que se doa, um amor entre irmãos. Aleluia. E o salmista, ele começa com uma exclamação: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam um amor excelente, conduzidos, direcionados pelo amor de Cristo. Um amor onde não tem vaidade, não tem o melhor, não tem o pior. Porque Deus nos olha para nós e nos coloca todos no mesmo nível. Somos todos preciosos, importantes para o Senhor. Ei, mas Ele quer olhar em nós e ver um amor excelente, um amor fraternal, um amor que se autodoa. Ele não quer birra, não quer encrenca, não quer crente mimado. Ele quer amor fraternal entre a igreja. O salmista está exclamando, ele está gritando: andar em comunhão e união é algo de muita riqueza, visto, vivido e admirado por todos. Não só os da casa, mas os de fora do arraial. Eles olham para a igreja e dizem: como é que pode? Ali existe um povo que se ama, um povo que vive o amor excelente, o amor de Cristo. Naquela igreja, é uma igreja que cura, é uma igreja que não tem vaidade. A igreja de Atos, ela crescia por causa dessa comunhão. Atos 2:46 vai dizer que perseveravam todos os dias no templo. Todos os dias tem culto, eu estou no culto. A igreja de Atos não importava quem ia pregar. A igreja de Atos não precisava chamar um pregador de renome para encher o templo. Eles iam de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque eles queriam, esse amor fraternal excelente os envolvia, que eles queriam estar perto um do outro em todo o tempo. O melhor lugar para se viver naquela época e ainda hoje é na igreja, é no templo da casa do Senhor. Perseveravam todos os dias. Não importava se era a Nailza que ia pregar, se era o pastor Robson, Nakamura, seja lá quem for, quem ia pregar, quem cantar, mas o objetivo era estar no templo, era para adorar, bem dizer, glorificar e exaltar. Hoje a gente escolhe: se for o pastor André, não vou. Mas o amor por excelência não.
Ele me impele a ler alguém. Aí está, adorar a beleza da sua santidade. É isso que Davi está falando. É isso que Davi está ensinando. O amor fraternal era tanto, na partilha do pão eles comiam juntos, eles se aceitavam juntos, com amor e com singeleza de coração. Era culto do lar, eu estou dentro. É culto não sei onde, eu estou dentro. É consagração, opa, eu estou dentro. Eles tinham prazer de estar, sentavam à mesa, comiam juntos, com amor e singeleza de coração. Esse é o amor fraternal, o amor excelente que Cristo derramou primeiro em nós, demonstrou primeiro por nós, e agora Ele quer, Ele exige que nós, demonstrando isso um para com os outros. Às vezes, eu quero ir para o céu, mas eu não quero falar com a irmã. Vodka e Sintic, uma dirigente do grupo do departamento de oração, e a outra era regente do Cibemp. Estava brigadinha, mas queria ir para o mesmo céu. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai ensinar para aqueles que têm o amor por excelência. Exortem essas duas, para que elas entendam como elas são importantes para a obra de Deus. Porque o céu, se eu quero, almejo ir para o céu, minha irmã também, então eu preciso agora. Porque a Bíblia diz, antes de entregar a sua oferta, vai lá e se conserta com teu irmão. Depois você deixa a sua oferta. A Bíblia diz que um casal brigado, as orações são impedidas e são recebidas. A Bíblia diz, se eu não perdoo meu irmão, os meus pecados, que foram tantos, que dá até vergonha de falar, não serão perdoados. Mas o amor fraternal não. A gente ama, a gente perdoa, a gente avança, porque Ele nos amou primeiro, nos deu o exemplo desse amor de excelência. Qual é o resultado desse amor na igreja de Atos? A igreja glorificava a Deus e caía na graça de todo o povo. Não só os de dentro do arraial, mas também os de fora. Também eram atraídos de Deus, e Ele mesmo ia dando crescimento. É Deus que formava líderes, é Deus que formava obreiros, ajudadores para a sua obra, devido a essa união, a esse amor fraternal. Paulo escreve, o amor fraternal, a igreja de Coríntios, ela tinha muitos dons, tinha muitos problemas, mas Paulo chega a escrever que o amor fraternal daquela igreja era tanto que aqueles que colheram pouco, nada faltou, e aqueles que colheram muito, nada se perdeu, porque o amor fraternal me faz enxergar a necessidade do outro, me faz olhar para o outro, e olhar com olhar de misericórdia, olhar de bondade, o que eu posso fazer para aliviar essa dor. Esse é o amor excelente. E quando nós fechamos a porta, irmãos, para a correção, fechamos a porta da humildade, fechamos a porta do crescimento e amadurecimento espiritual. O salmista, de uma forma didática, nos ensina a importância dessa comunhão, de vivermos em união. Um povo unido, uma igreja unida, o inferno ele tem que parar, ele tem que respeitar. Um certo escritor escreveu e disse que Satanás ele só vai até onde a corrente de Deus deixou, ele tem limite. Ei, meu irmão, uma igreja cheia de Deus, vivendo o amor fraternal, ela consegue, pela atuação do Espírito, frear a atuação de
Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim, Paulo escreve: por mais que o mistério da injustiça, ele opera no nosso meio, por isso que a gente vê tanta barbárie, tantas coisas acontecendo, tantas mortes macabras, estrupos, tantas coisas. A Bíblia diz, Paulo escreve que ainda o que o detém, a maldade ser pior, é o Espírito Santo que o retém. Por quê? Porque ele atua ainda pela igreja. Por isso que o diabo, o mundo espiritual, ele quer uma igreja dividida, uma igreja cheia de vaidade, crente sem conversar, crente magoado, crente que deixou de vir para a igreja por causa de A, por causa de B, por causa de C. Ei, meu irmão, o mundo apronta tanto com a gente aí. Eita, o patrão às vezes apronta com a gente, disciplina a gente, e a gente não sai da empresa. Mas quando briguinha de irmãos, qualquer coisinha quer sair da igreja. Você está entendendo por que o mundo espiritual, o reino satânico, ele não quer uma igreja unida, vivendo a excelência de um amor fraternal? Porque um povo dividido é mais fácil de você conduzir, de você frear, parar. É dessa forma que ele quer nos parar. A gente precisa entender isso, igreja de Jesus. Nós temos dentro de nós uma bomba atômica. O salmista descreve essa importância desta união, com dois elementos fundamentais para esta união. Primeiro ele fala do óleo e fala do orvalho. Eu quero me adentrar mais no óleo, mas o orvalho, a comparação que Deus faz com um crente que anda em união e anda em unidade, ele compara com uma vida, com uma alegria, com uma riqueza espiritual. O orvalho que descia do Hermon. O Hermon é o pico mais alto de Israel. Ele fica a 200 quilômetros do Monte de Sião. Mas ele, por ser tão alto e em cima do seu topo, ele acumula neve. E quando essa neve começa a derreter, mesmo Sião estando 200 quilômetros de distância, a bênção do Monte Hermon, do orvalho do Hermon, ela alcança quem está perto, quem está longe. Ela vai enriquecendo, ela vai regando o solo, trazendo vida. Olha como Deus compara quem anda nesse amor excelente, nesse amor fraternal. E o orvalho do irmão, ele vai enchendo, ele cai sobre o Monte Sião. E ele não vem fazendo barulho não. Ele vem na noite, ele vem em silêncio, ele vem suave. Ei, representa o Espírito Santo de Deus. Ele vem com suavidade, delicadeza. Não precisa fazer barulho. E quando ele chega na Judéia, em Jerusalém, ele chega trazendo vida. O orvalho, ele alcança os de perto, também alcança os de longe. O crente rei, olha para cá. O crente que tem o amor excelente, o amor fraternal, ele alcança os de longe, alcança os de perto. Ele alcança o vizinho, ele alcança o vizinho da trás, o vizinho do fundo, o vizinho da frente. Ele alcança o maconheiro, ele alcança o que usa cocaína, ele alcança o pinguço, ele alcança todo mundo. Por quê? Porque o que tem nele é um amor excelente. Ele alcança o crente birrento, o crente orgulhoso, o desobediente. Ele alcança. É desobediente, é crente, é meu irmão, é crente. E o amor fraternal me faz suportar tudo isso.
Vocês estão aí? É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre as suas vestes. E para entendermos essas curiosidades disso, precisamos compreender o que era o óleo precioso, quais as substâncias usadas, qual a sua utilidade e o que representa para nós hoje. O salmista, ele faz menção de Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 38. Deus manda Moisés, depois que preparou, fez o tabernáculo, agora ele muda de assunto. Aí Deus, ele manda Moisés: ó Moisés, prepara um óleo da unção e incenso. O próprio Deus da receita a Moisés não é perfume, irmão, mulheres, não é perfume, não é fragrância e não é cosmético. É um sinal. O óleo que o salmista está pronunciando aqui, esse óleo da unção, óleo precioso, é um sinal. Que sinal é esse, pastor? Um sinal do que pertencia a Deus, de quem e quem pertencia a Deus. Esse era o sinal, era usado para ocasiões especiais. Não era para usar como perfume, não era para usar como cosmético, e também não era para ser usado como sabonete. O óleo precioso da unção, se a gente não entender a composição desse óleo, a gente não consegue entender o que é o amor fraternal, o amor excelente. Cada substância desse óleo representa uma área onde Deus precisa me tratar. É a mesma coisa hoje. Esse óleo é o Espírito Santo que atua. O óleo, a gente ungia coisas, utensílios, ungia sacerdote, dizendo que aquele homem pertence a Deus, aqueles utensílios é da casa do Senhor. Ungia reis com óleo, porque ele diz o óleo sobre a cabeça de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote. E quando Arão, ungido por Deus, ele impetrava a bênção apostólica, ele estava declarando as bênçãos ricas de Deus sobre o seu povo. É por isso que o sacerdote era ungido, porque ele era um representante de Deus, ele era o mediador de Deus na terra. E para ser um mediador diante de Deus, ele tinha que ser separado totalmente. Tanto é que quando o sacerdote oferecia sacrifício, ele tinha que oferecer primeiro por ele, porque senão lá dentro do santo ele era fulminado. Então o óleo da unção ele tinha essa finalidade: ungir coisas, ungir pessoas. Hoje quem tem essa função do óleo sobre nós é o Espírito Santo, porque ele habita em nós, ele nos unge para o serviço, ele nos capacita para servir. E o primeiro óleo, primeiro ingrediente, óleo de oliva puro. Ele primeiro nos prensa, para depois nos usar. O azeite vem da oliveira, a azeitona só libera óleo quando ela é prensada. Quanto mais pressão, mais puro é o óleo. É por isso que quando a gente entra no caminho da conversão, e o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, a gente se sente prensado, a gente se sente preso. É tanto levante, é tanta coisa que quer nos fazer parar. É tanto crente tribulado que se levanta. Alguém conhece crente tribulado aqui, irmãos? Vocês conhecem algum crente tribulado? Tem crente tribulado?
um monte de crente tribulado. Mas quando eu sou pressionado por esse crente tribulado, eu preciso entender que é Deus me pressionando, porque Deus, Ele quer tirar o melhor, o azeite mais puro de mim. É por isso, meus, que Paulo diz: glorificai a Deus nas tribulações, porque após passar pelas tribulações, vem o amadurecimento. Suportar crente tribulado, questionador, murmurador, não é fácil. Mas não é sobre o crente murmurador, é sobre mim. Deus não está tratando com ele, está tratando comigo. É sobre mim. A gente, irmãos, quando não é tratado, a gente tem a mania de subjugar. A gente julga com os nossos olhos terrenos, com os nossos olhos humanos. Mas quando nós somos prensados, tratados por Deus, a gente começa a olhar com o olhar espiritual. Ei, aquele crente tribuloso, aquela situação de dor, aquela situação de perca, é porque Deus está me fazendo como uma azeitona. Ele quer tirar o melhor de mim, extrair o melhor de mim. Vocês estão aí? Glória a Deus. Deus nos ensina que não existe unção sem prensa. Não existe óleo sem passar pelo azeite. A função do óleo era penetrar, era curar, era iluminar. A unção entra onde ninguém entra, cura o que ninguém vê e preserva o que o mundo quer corromper. O jovem rico, quando ele foi questionado por Jesus, e ele disse, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque Jesus o confrontou. E após isso, Pedro, ele vai dizer: ei, Jesus, e nós que largamos tudo para te seguir, que nós vamos ganhar? Pedro sendo prensado. Quantas vezes Pedro foi prensado para que Jesus depois ele fosse extraído o melhor de Pedro. A unção entra onde ninguém entra. A unção do Espírito me ensina, me faz entender, me faz enxergar com os olhos espirituais. Se você está na presença de Deus, se você é um crente fiel, está passando por tribulações, está passando por dificuldade, entenda uma coisa: aceite o processo de Deus, porque Ele quer extrair o melhor de você. Segundo ingrediente, como não vai ter escola bíblica amanhã, eu posso terminar um pouquinho mais tarde. Glória a Deus. Sim ou não? Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Nós vamos mudar. Vamos ser crente, um amor fraternal, um amor com excelência. Vamos ou não? Sim ou não? Se a gente não entrar nesse caminho, aceitar o processo, irmãos, a gente corre o risco de ficar aqui. Você quer ficar aqui? Eu também não. Então vamos passar por cima de tudo isso, de toda arrogância, toda malícia, toda soberba, toda pirraça. Vamos passar, vamos atropelar isso aí, meu irmão, e vamos avançar. Ei, eu quero Jerusalém, eu quero herdar Jerusalém celestial. O segundo ingrediente, a mirra. A mirra, quando seca, ela vira um perfume. Isso são as substâncias do amor fraternal. Vai guardando aí. O amor fraternal é isso aí. Vai ter que passar na prensa, na mirra. Oh glória.
Deus ajuda a gente, o Espírito Santo nos ajuda. A mirra vem de uma árvore que precisa ser ferida. É uma substância do óleo da unção. Deus não escolhe nada aleatoriamente, irmãos. Tudo na Bíblia tem um propósito. Deus, ele usa a essência das plantas, das árvores, para expressar uma mensagem espiritual para mim e para você. Tudo que a Bíblia escreve, qualquer palavrinha que para vocês a gente atropela, mas vai lá e pesquisa, vê o que significa. Às vezes a gente atropela no Salmo 133. Ai, como suave é, que os irmãos é como óleo. Mas você já parou para pensar o que tinha esse óleo de tão especial? Porque o Deus, ele, nada é a quantidade certa, é a medida certa, nada é juntado, é Deus que dá receita, é o próprio Deus. Moisés escreve aí, eu quero assim. Não é que nem quando tem festa aí, uma irmã quer de um jeito, a outra quer de um jeito. Aqui não, aqui é Deus mandou, é desse jeito, e tem que seguir a risca. Nas convenções aí, nas festividades, é uma briga de roupa, é uma briga de hino, é uma briga de tanta coisa. Mas com Deus não tem isso não. O que Ele mandou, o que Ele falou está falado e vai se cumprir. A mirra é uma árvore que ela precisa ser ferida. O tronco precisa sangrar uma resina. E quando essa resina seca, ela vira um perfume usada para curar, conservar, preservar. A mirra fala de uma dor transformada em propósito. Quem gosta de sangrar? Quantas vezes nós já sangramos, porque te ofenderam, te magoaram, te caluniaram? Quantas vezes você precisou sangrar, para não perder o céu? Assim é a mirra precisa sangrar. O crente precisa aprender a prensa, a entender que ele está sangrando, porque ele precisa, depois que sangra, seca, vira um perfume agradável. Ei, um perfume que sobe diante das narinas de Deus. Eu pergunto, em que área você precisa ser prensado? Em que área você precisa ser ferido? Responda para você mesmo. Deus não unge a ausência de dor. Guardem isso. Deus não unge a ausência de dor. Ele unge dor que foram saradas e tratadas. Deixaram cicatriz, sim, mas as cicatrizes são provas que as feridas se fecharam e nós fomos sarados. Deus fere o que precisa sangrar para virar perfume. O que nós precisamos sangrar? Será que é a falta de perdão? Não consegue olhar para o irmão, sentar para o irmão, abraçar o irmão? Será que eu preciso sangrar a mágoa que está dentro de mim? Cada um sabe de si. Hoje é o culto de ceia, é o culto de reflexão. E Deus, Ele quer nos curar. Ele quer que vivamos um amor por excelência. Um amor de irmãos, com respeito, de ajuda, sem vício, sem mágoa, sem orgulho e sem soberba. Terceiro ingrediente é a canela. Uma árvore chamada cinnamomum. O aroma não está no fruto nem na folha, está na casca interna do tronco. Para tirar é preciso cortar e expor. Para a canela exalar, ela precisa cortar o seu tronco. Precisa exalar. Para exalar e precisa expor. O que Deus precisa cortar em nossas vidas?
E se a gente não deixar cortar, ele vai acabar expondo. E quando Deus expõe aquilo que precisa ser cortado, vocês estão aí? Quando Deus expor aquilo que precisa ser cortado, e você não permitiu que Ele cortasse, escondeu, aí vem a exposição, e com a exposição vem a vergonha, com a exposição vem a vontade de se esconder. Assim é a canela, a sua substância está na casca interna do tronco. Para tirar é preciso cortar e expor. O Espírito Santo quer trabalhar em nós. Ele vai tirar e cortar o que precisa ser tratado, e vai expor o que precisa ser exposto, para nos trazer para um propósito. Esse é o óleo precioso que Deus compara com a união e o amor fraternal. Você quer viver isso? Você quer a unção de Deus? Eu vou pular os dois últimos, eu vou encerrar. A unção não é emoção, é obediência, é equilíbrio santo, não descontrole. Este óleo não era comum, ele é chamado de óleo santo, unção sagrada, providência divina, propriedade exclusiva de Deus. O óleo era usado para separar pessoas, objetos, consagrar. Você consegue entender isso? Que você é separado, você é consagrado. Você consegue entender isso, pelo amor de Deus? Quando a gente começa a entender isso, a gente vai começar a viver o sobrenatural de Deus. A gente vai sair da água pelo tornozelo. A gente não vai querer somente ficar no tornozelo, na cintura. A gente vai querer mergulhar, e mergulhar no oceano do Espírito. Trata em mim, Senhor, muda em mim, tira de mim aquilo que atrapalha o meu relacionamento com o Senhor. Então Deus manda ungir altar, pia, utensílios, pessoas e reis sacerdotes. Tudo que é tocado por Deus precisa carregar Deus. Tudo que é tocado por Deus precisa carregar Deus. Se eu fui tocado por Deus, eu preciso carregar Deus. Jovens, se vocês foram tocados por Deus, vocês precisam carregar Deus. Irmãs, se vocês foram tocadas por Deus, vocês precisam carregar Deus. Músicos, se vocês foram tocados por Deus, vocês precisam tocar a Deus, carregar Deus. Obreiros, a mesma coisa. Essa era a função do óleo precioso que descia sobre a barba de Arão. Cada utensílio do óleo tratava algo dentro do ser humano. A unção do óleo cura aquilo que ninguém vê. A unção do óleo tem o modo de proteger, de nos preservar. Hoje o Espírito Santo dentro de nós, Ele cura, Ele preserva, protege, perfuma, separa, consagra e agora habita em nós. Entenda uma coisa, a lógica continua a mesma, não mudou.
A lógica não mudou, porque Deus não muda. A gente vai continuar sendo prensado, a gente vai ter feridas, vamos sangrar, há processos, tem fogo, tem aroma, tem separação. O resultado é a presença de Deus em nós. Isso é um confronto para nós. Queremos a unção, mas não queremos a receita, que não queremos o caminho. Queremos a unção, mas eu não quero entrar no caminho. Eu não quero ser transgressado, eu não quero ser ferido, eu não quero ser cortado aquilo que precisa ser tirado de mim. Eu não sei se é amizade, eu não sei se é pensamento, eu não sei o que é, mas tem algo, coisas em nós que precisa ser mudada, precisa ser tirada e cortada. Quando Jesus ele disse assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo que o conhecimento da verdade é o maior agente causador da minha libertação. Todos nós precisamos ser libertos em alguma área de nossas vidas. Eu não sei qual é a sua, mas eu sei qual é a minha. Então hoje nós precisamos refletir. A unção do Espírito me ensina a orar. A Bíblia diz que quando eu não sei falar, não tenho palavras, Ele intercede por nós. A oração sem fogo é fala. A oração com fogo é perfume. Aleluia, missionário. A oração sem o fogo do Espírito, a unção, é fala. Mas a oração com fogo, com a unção do Espírito. Eita, a Bíblia diz que as nossas orações são guardadas e sobem a Deus como incenso suave perante as narinas de Deus. Um crente que ora sem o poder, sem a unção de Deus, ele apenas está lançando palavras ao ar. Mas um crente que ora com unção, com fogo do Espírito, ei, o fogo queima o incenso e sobe diante de Deus como cheiro agradável. Vou terminar. Queremos o azeite, mas não queremos a prensa. Queremos o perfume sem a ferida da mirra. Queremos o fogo, mas não temos altar. Queremos o óleo na cabeça, mas não queremos o processo do nosso caráter. Eu quero óleo, eu quero ser ungido, eu quero ser fogo puro, mas eu não quero ser tratado o meu caráter. A pergunta que não quer calar, vou encerrar. Não é se queremos ser ungidos, mas se aceitamos ser tratados, se aceitamos ser moídos antes de ser derramados, se aceitamos passar pelo processo. A unção tem um custo, pela obediência, renúncia, é caro, mas vale a pena. Perder o orgulho e ganhar a presença. Ser quebrado para ser usado. O processo nos faz sustentar o óleo. E quem não aceita a cruz, não sustenta a glória. No reino de Deus, primeiro o altar, depois a unção. A unção não é um prêmio, ela é uma consequência da presença de Deus. O óleo é para quem aceita ser tratado, ser separado. O óleo dizia
Isto é de Deus, isto pertence a Deus. Esse ventilador é de Deus, esse pastor é de Deus, eu vou ungir ele, é de Deus. O óleo dizia isso. E hoje o Espírito Santo em nós nos diz: você é meu, você tem dono, eu não vou perder você. Nem que eu tiver que expor, mas eu não vou perder. O óleo dizia algo que pertencia a Deus. Hoje o Espírito diz: ei, aceita ser tratado, aceita ser prensado, aceite ser ferido, aceite sangrar, que depois de sangrar, você vai exalar um perfume agradável. Que Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé. Se coloque de pé.